Trama Terapia, vínculos que carregam histórias. Somos 4 terapeutas de casal conversando sobre os desafios, os cuidados e as transformações das relações. Olá, sejam muito bem-vindos à Trama Terapia, um podcast da nossa Trama. Hoje nós estamos em 3 aqui, a Mari infelizmente não pôde participar desse episódio, mas no próximo ela está de volta. E a nossa ideia hoje é falar um pouquinho sobre relacionamento e internet, né? Como é que o desenvolvimento, né, das redes sociais, enfim, tecnologia, né? Como é que o desenvolvimento da tecnologia, das redes, da internet tem impactado as relações? A gente puxou essa conversa no nosso Instagram e a gente queria trazer ela para cá agora, para a gente poder ampliar um pouco mais a discussão. E aí, meninas, para a gente começar, eu queria ouvir de vocês, né? Como é que vocês enxergam essa questão na prática de vocês? A internet tem interferido nas relações afetivas? Sem dúvida. Sem dúvida. Eu acho que não tem como a gente desconsiderar esse eixo da nossa época, né? A gente vive num momento tão hiperconectado, né? Tão de fácil acesso à informação, que é fundamental, enquanto, né, terapeutas, né, psicólogas, a gente considerar essa influência social, né? E hoje, assim, do que eu vou percebendo, né, do impacto, assim, das redes sociais, é o quanto que parte dela, né, desse movimento tecnológico influencia, né, nas nossas percepções. Então, quando eu vou conversando, né, com as pessoas, com os casais, eu vejo que ativa múltiplas reflexões, né? Então, fala-se sobre comparações, fala sobre ideal de convivência, fala-se sobre as ausências, né? Assim, o que deveria estar acontecendo e de repente algo que foi despertado ali na rede social não está. O compartilhamento, né, de vidas, enfim. Acho que não num lugar endemonizado das redes sociais, porque é muito legal também, né? A gente é muito privilegiado também no acesso da informação nesse sentido, né? Mas uma coisa que eu fico pensando é o quanto que a gente às vezes precisa, né, de um cuidado, de uma avaliação do como estamos trazendo as redes sociais para o nosso relacionamento. Porque às vezes me faz ficar pensando o quanto que é sutil algumas coisas e vale a pena ter esse ponto de alerta, assim, para realmente não inverter, né? Não trocar o que é vivido na rede social e anular aquilo que está sendo vivido no real, né? No offline. Sem dúvida. Como tudo na vida, né, Bru, assim, tem um lado bom e tem um lado ruim, né? Assim, tem prós e tem contras. Então, a rede social, como você bem trouxe, acho que o nosso lugar aqui não é de demonizar, mas é de pensar mesmo do uso que a gente faz dela, né? Então, não é sobre dizer é bom ou ruim, mas entender como é que a gente está usando essa ferramenta. E como você disse, acho que você tocou em pontos importantes. Ela pode, enfim, tem vários campos em que ela pode afetar, né? A gente pode falar aqui das redes sociais no campo da comparação, né? Então a gente se comparar com o recorte do outro, né? Então a vida na internet, ela é muitas vezes ela passa uma ideia de perfeição que a vida real não comporta. E aí a gente tende a se comparar com essa fantasia, né? Que o recorte da vida do outro faz com que a gente acredite como sendo possível. Compare a nossa relação. Então, acho que tem o campo da comparação, tem o campo do ciúme. Então, o que pode, o que não pode, né? O que é considerado ok, o que é traição. Então, acho que entra nesse lugar também.
enfim, entre tantas outras coisas, o quanto que a gente coloca de energia ali e deixa de colocar na relação, porque a rede social vai engolindo a gente. Quando a gente vê, a gente está rolando o feed ao invés de estar conversando em casa, com o parceiro, com a parceira, enfim. Então, acho que tem muitos campos aí para a gente olhar, né, Bru? Mas eu vim para cá hoje com uma frase na minha cabeça, né? Eu estava rolando o feed na rede social e eu vi um vídeo onde uma pessoa falava o quanto é inerente à existência humana a comparação e o quanto em tempos de rede social isso está tomando uma proporção ainda maior. E a gente tende o tempo inteiro a estar olhando para o que nos falta, né, em comparação àquilo que a gente vê fora, né? Então, o outro tem mais, a relação do outro é melhor, e aí a gente começa a se sentir insatisfeito com a nossa vida, mesmo a nossa vida tendo vários aspectos que nos fazem bem, né? Então a gente fica ali comparando, enfim. Acho que esse campo da comparação hoje foi um dos que ficou muito rolando aqui na minha cabeça quando a gente pensa em relacionamento, sabe? Uhum. Faz Eu sentido. fico pensando o quanto isso gera sofrimento, né? Porque a gente tem percebido isso na clínica, e quanto às vezes é sutil, né? Às vezes só de ver, assim, nada que seja muito explícito, mas um casal que esteja fazendo coisas que algumas pessoas não estão fazendo, vivendo coisas que algumas pessoas não estão fazendo, então conquistas, vivências, experiências, né? Hoje nós vemos essa questão de restaurantes, o casal vai no restaurante, viaja para não sei onde. Então, assim, tanto isso que às vezes é muito sutil, quanto também a chegada de filhos, né, tudo mais. Então, assim, para algumas pessoas que vão desejando muito isso, quanto também dos próprios criadores de conteúdo, assim, de trazendo como uma relação precisa ser, né, que às vezes é algo que é dito mesmo, né, então vai tanto do sutil quanto do que às vezes é falado, né, então se a relação não tem isso, não está funcionando, se não tem determinado aspecto, não tem amor, tem que ser desse jeito. Outro dia eu vi eu estava até comentando outro dia em atendimento, que estava escrito somente assim, 3 meses, 6, eu não vou lembrar exatamente o quanto é o tempo, né? Mas assim, 3 meses, 1 ano, 5 anos, e aí só estava escrito isso. E aí as pessoas iam destrinchando nos comentários, dizendo que era o tempo estimado para que uma relação se desenvolvesse. Então, era até 1 mês ficando, depois 3 meses namorando, depois não sei quanto tempo, eu não vou lembrar exatamente do tempo, mas era um tempo de validade para cada etapa da relação. Uhum. Tão interessante, e algumas pessoas consentindo, assim, nos comentários, né, dizendo exatamente isso, senão não tem parceria, senão não tem e aí leva na questão de gênero, né, o homem não está querendo nada, se não tem esse tempo acontecendo. Então, algumas vezes as redes sociais, né, e as opiniões nessas redes sociais vão ditando até isso, né, até o tempo que uma relação precisa dar passos, que as pessoas precisam sentir que precisam estar com o outro, né? Então, vou pensando tanto no sutil, quanto exatamente disso, do que é dito mesmo, né? Sim. Claro que ajuda também nesse sentido, né? Que algumas vezes algumas pessoas vão compreendendo o que também é ok e que às vezes é violento, que às vezes é preocupante, né? E nesse sentido entendo que ajuda, mas isso também é um tanto sutil, né? Do quanto a gente vai comparando às vezes a parceria, vai comparando essa relação que acontece e que é única com a relação do outro, com o que outra pessoa está dizendo. Isso eu vejo não só nas relações afetivas sexuais, né? Mas também nas amizades. Quanto vão dizendo assim, se não faz isso, se não tem não fala todo dia, né? Algumas
postagens que vão trazendo essa frequência de quantas coisas vão acontecendo, essa medida do que tem que acontecer. Uma certeza, né? Parece que a gente quer muita certeza, né, das coisas, né, para se sentir confortável, seguro, né? E aí, quanto isso pode causar sofrimento, né? Porque aí, se a minha relação não está acontecendo dessa forma, né? Trazendo todos os aspectos, né? Todos os atravessamentos aí da questão do amor romântico, né? E tudo mais, essas questões sociais, né? E de gênero também. Então, se o meu relacionamento não está nesse formato, desse jeito, como é que está acontecendo, né? Quanto a gente abre espaço para que essa relação possa acontecer do jeito que pode acontecer. É como se a gente ficasse o tempo inteiro buscando manuais, né? Então, o que é um bom relacionamento? O que é um relacionamento que vale a pena? E aí tem lá as regrinhas, né? Que a rede social vai construindo ao longo do tempo. Então, um bom relacionamento tem isso, então faz isso, então para estar bem na relação a gente precisa estar fazendo a viagem internacional, a gente precisa... até com relação à vida sexual, né? A Mari não está aqui hoje, ela que é a nossa especialista em sexualidade, mas até na vida sexual parece que tem regras, né? Então, assim, o casal tem que ter muito desejo e tem que ter uma vida sexual extremamente ativa para dizer que aquela relação vale a pena. E quando, na verdade, eu acho que esse é o ponto importante até da gente trazer aqui, né? Que não tem regra, né, gente? Quem sabe o que é bom pra gente é a gente. Acho que uma máxima que a gente ouvia na nossa formação é que quem sabe o que é bom pro casal é o casal, né? A gente não ocupa ali um lugar, assim como a internet também não deveria ocupar, um lugar de suposto saber, né? De quem detém a verdade. Então, o certo é assim que vocês têm que fazer. Não, quem sabe o que é bom para si, né? É o próprio sujeito, é o indivíduo. Quem sabe que é bom ali para o casal e para a família, é o casal. E aí a gente fica tentando, às vezes, se encaixar nesses manuais, e quando a gente se dá conta que a gente não se encaixa, é como se a gente invalidasse aquilo que a gente tem, mas que no fim das contas é bom para a gente. Né? Então, acho que esse é um ponto que eu queria deixar aqui, né, de reflexão para quem está ouvindo a gente. Tá bom para você, né? Tá bom para vocês enquanto vocês estão felizes, né? Isso como é que vocês enxergam a forma como a relação está sendo vivida, para que isso possa ajudar um pouco a lidar com esse tipo de comparação que é inevitável. A gente é humano e a gente se compara, né? Então a gente vai fazer esse tipo de comparação. Mas acho que tem alguns cuidados que podem ser tidos, né? Então, poxa, às vezes a gente está seguindo ali um perfil que mais está trazendo angústia para a gente do que necessariamente está fazendo bem. Trazendo angústia, trazendo comparações e sofrimentos. Então, às vezes vale a pena parar de seguir, vale a pena silenciar, né? Para você poder voltar para a tua relação e avaliar se aquilo realmente está te fazendo bem ou não. Eu lembrei aqui só um exemplo, gente, um recorte, assim, do quanto que a gente precisa tomar cuidado, né, com o que a gente vê nas redes sociais e com essa curadoria com a qual a gente se compara a nossa vida, né? Então, a pessoa que está ali postando, ela está fazendo uma curadoria, ela está escolhendo o que ela vai postar. E aí a gente pega a nossa realidade, que não tem escolha, a gente tem que viver algumas coisas ali, a gente compara com esse recorte, com essa curadoria que foi feita, e aí, obviamente, a gente fica frustrado, né? Dois exemplos que me vêm, que me marcaram. Um foi um casamento que eu fui uma vez, eu e o meu marido. E tinha um casal presente no casamento que, sem brincadeira, gente, eles brigaram a festa inteira. Assim, ficou até desagradável, porque a festa inteira você percebia ali um extremo desconforto. No dia seguinte, quando eu abri as redes sociais, o que tinha era assim, era esse mesmo casal postando fotos lindas, posadas, assim, e dizendo, né, assim, foi maravilhoso, foi incrível, você é meu parceiro, você é minha parceira de vida. E aí você fala, cara, não é o mesmo casal que estava ontem na festa, né? Então, assim,
E aí quem tá fora olha aquilo e fala, gente, olha que lindo, não briga, né? A relação é perfeita, né? E não é, gente, é um recorte, né? E isso foi um exemplo máximo, mas assim, foi uma coisa que me marcou bastante. E uma outra situação que também fica sempre aqui na minha escuta, uma vez eu fui a um médico, um médico que já me acompanhou há um tempo, e eu lembro dele falar assim para mim, ai, Ana, você é psicóloga, né? O que acontece, Ana, que agora a gente abre a rede social e a gente começa a se achar um fracasso, né? Porque se todo mundo. E ele falava com uma angústia, assim, né? Tipo, todo mundo vai para Paris toda hora, todo mundo tem carrão. Isso, tipo, o cara com extremamente bem sucedido, assim, extremamente bem sucedido. E trazendo essa angústia, né? E aí, com aquela sensação de, poxa, eu tô me sentindo fracassada. Mas, gente, assim, um cara com muito sucesso profissional, com sucesso financeiro, inclusive, e nesse lugar de comparação. Então, são dois exemplos que me marcaram e eu achei interessante compartilhar, para que vocês que estão nos ouvindo também possam se perguntar, né? Quantas vezes também eu estou acreditando em algumas coisas e invalidando aquilo que eu tenho, invalidando o que eu tenho na minha relação, que às vezes é muito boa, mas é falha, né? É falha porque o real é imperfeito. Não sei se faz sentido para vocês, né? Mas Total. Antigamente eu nem posso falar que, assim, eu já nasci não, não tinha internet ainda, né? Mas eu peguei a primeira leva aí, né? Quando a internet foi chegando nas casas, né? Mas eu acho que a comparação, né? A gente pegando esse eixo da comparação, ela era bem menor no passado, quando não tinha as redes sociais, porque assim, beleza, né? Você poderia se comparar com uma família conhecida, né? Com um casal de amigos, era uma coisa ali mais cercada, né? Hoje é isso, né? Você abre o aplicativo e tem milhares, infinitos formatos, né, de comparação. Então, acaba que realmente rola essa pressão. E aí, uma coisa que eu acho que a gente não pode ser ingênuo absolutamente com isso é que o algoritmo, ele lucra, né, com a nossa comparação, porque é isso, né, é um corpo que eu quero acessar diferente, é uma viagem, é um restaurante, é uma roupa, eu tenho uma engrenagem aqui acontecendo para que a nossa insatisfação gere lucro, né? Então, a solidão, né? Quando a gente traz o recorte do relacionamento, então eu ficar às vezes problematizando, e não que isso seja um problema, né? Mas encontrar muitos detalhes negativos no relacionamento a partir da comparação, a partir da relação com a rede social, isso tem um custo ali, né? Tem alguém que vai ser beneficiado. Ou é um coach que vai vender um curso, ou é um livro, ou é sei lá, é um processo terapêutico também, pode, enfim. Como a Ali disse, né? Assim, às vezes esse despertar, ele vai ser muito bom para a gente ampliar a nossa consciência, mas às vezes pode nos colocar em armadilhas. Eu acho que, assim, quando a gente se dispõe, né, a estar na rede social, é como se a gente se... Eu gosto de fazer um pouco esse paralelo. Quando a gente aprende a dirigir, né, você tá com uma ferramenta potente ali, né, você tá com o seu carro, você sabe que você tem que lidar com as leis do trânsito, que você pode, né, gerar um acidente, que alguém pode gerar, você assume um risco de estar ali, e você vai fazendo. As redes sociais parece que a gente a gente acrescenta uma ingenuidade, assim, como se fosse algo banal. E a gente precisa ter um lembrete de que estar na rede social pode me gerar inveja, pode me gerar vício, pode me gerar fantasia, solidão. A gente assume riscos quando a gente está na rede social, não é uma passividade, né, que acontece ali. E quando a Ana traz, né, deixa eu perceber a minha relação para depois ver o que tem lá na rede, né? Deixa eu olhar aqui para o interno primeiro, é fundamental, porque isso nos coloca nessa posição de maior consciência, né? Acho que
o que é bacana é a gente ter essa consciência, assim, esse cuidado para realmente não ficar tão inebriado, né, com as belezas que tem ali. São recortes, né, gente? E até pegando o gancho, Bru, você falou, queira ou não, a gente é afetado, né? E assim, pensando na nossa ótica, que é uma ótica sistêmica, é impossível a gente não afetar e ser afetado, né? Quando a gente está se relacionando, seja com a rede social, com uma outra pessoa, a gente gera impacto e o outro gera impacto na gente. Então a gente precisa mesmo tomar esse cuidado, porque não é tão inocente assim. De alguma forma a gente é afetado. E por isso que a gente precisa ter esse olharzinho, esse olhar para dentro, né? E de perceber, opa, isso daqui está me fazendo bem ou isso daqui está me gerando angústia? Né? Porque a gente tem essa escolha também, né? O que eu vou... Eu mesma fui aos poucos percebendo o que me fazia bem, o que me fazia mal, algumas coisas que me traziam angústia, eu fui aos poucos deixando de seguir alguns perfis, né? Que enfim, traziam questões ali, tocavam em questões pessoais que não estavam me fazendo bem, e aí aos poucos eu fui fazendo essa limpeza na minha rede. E eu percebo que isso faz uma diferença enorme no meu bem-estar. Então, acho que a gente precisa fazer esse exercício mesmo, né? Nós somos seres sociais, acho que isso é um ponto muito importante. E enquanto seres sociais, a gente afeta e a gente é afetado. Por mais que a gente ache, mas eu tenho discernimento, mas eu tenho, né? Eu sei o que eu estou fazendo. Gente, a gente vai sofrer impacto. Então, é importante que a gente faça esse exercício, né? Assim, de fato. Você sabe uma outra coisa que me vem aqui, meninas, e não sei se é um ponto para a gente pensar e conversar agora, ou só introduzir para depois poder trazer de novo, mas me vem um pouco também o uso dos aplicativos, os aplicativos de relacionamento, porque isso é uma coisa que tem chegado muito para mim na clínica, não sei se chega para vocês. Imagino que sim, mas tem chegado muito de um lugar do quanto que o aplicativo gera uma sensação de que eu estou perdendo alguma coisa, tal da FOMO, né? Então, assim, eu tô bem, eu até tô gostando de me relacionar com alguém que eu conheci aqui, mas eu fico com a sensação de que pode ter coisa melhor. Pode ter coisa melhor lá fora. Sempre tem algo melhor, né? Sempre tem algo melhor, exato. E aí, eu acho que isso é uma outra mudança dos nossos tempos e que tem relação aí com a internet, né? Enfim, então me vem um pouco dessa pauta também, porque é uma pauta que está muito presente no meu consultório e que eu tenho ouvido bastante, principalmente essa sensação, assim, de algumas pessoas de não consigo me vincular porque as pessoas que eu me identifico não se vinculam quando começam uma relação e daqui a pouco estão indo embora. E também essa queixa de eu falar assim, poxa, eu até quero, até achei essa pessoa interessante, mas eu sempre fico com a sensação de que eu estou perdendo algo. Então, quando eu vejo, eu já estou interessado em conversar com outras pessoas para não, né, para não perder isso. Então, enfim, acho que esse é um outro... Mas sabe uma coisa que, assim, nesse eixo que você está trazendo, Ana, acho que cabe também acrescentar, que, assim, quando vem esse paralelo, né, de que, nossa, parece que tem alguma coisa melhor, vale muito a pena a gente dar um passinho para trás e ver o que é que está acontecendo aqui, nisso que está atual, que, de repente... Pelo menos o que eu observo aqui, por exemplo, no consultório. É uma relação que está te exigindo mais, que está te desafiando, que às vezes você vai precisar ali desenvolver mais habilidades, mais presença, mais tolerância. A pessoa não quer viver aquilo, e aí é claro que a estrada paralela parece que é melhor. Então é como se fosse assim uma certa indisponibilidade mesmo, né? Então, a promessa de algo mais fácil, né, é muito mais interessante. E aí é onde fica nessa busca constante, e aí de novo, eu acho que os algoritmos se beneficiam disso, né, da nossa solidão, porque é mais coisas para consumir, né? O preenchimento, né? Ele vai se dando de múltiplas formas, então é muito bom, né, ser mais esvaziado, né, não ter que tolerar tantas coisas, porque alguém vai lucrar com aquilo.
Não sei, né? Pode ser meio teoria da conspiração também, mas eu vejo que às vezes destacar algo melhor tem mais a ver com o não suportar alguns processos, sabe? Você sabe, pelo que eu fiquei pensando, né? Você dizendo disso, de às vezes ser algo que desafia, mas às vezes eu vejo mesmo relações que são muito tranquilas, porque na rede social o que nós vemos tem que estar, né? Parece que tem que estar tudo acontecendo, e naquele alto da relação, né? No momento que é sempre aquecido, e nem sempre vai ser também, né? A relação não vive só de momento superaquecido e que vocês estão fazendo sempre um monte de coisa. Nós fizemos até uma postagem sobre isso, e foi uma postagem que teve um retorno legal para a gente, que às vezes existe tédio em relações saudáveis também, né? E que às vezes as pessoas não toleram isso, porque o que nós estamos vendo na rede social também é isso o tempo todo. O vício na rede social, ele acontece também por conta disso, de o tempo todo a gente ter novidades, seja em notícias, seja em informação. Por isso é difícil de sair, né? Por isso é difícil de desconectar, porque o tempo todo a gente está se alimentando demais, né? Isso, claro, é explicado de forma hormonal, né? Com várias físico, né? Mas que também tem esse olhar para o que tem que ser sempre extraordinário, né? E não do natural, porque uma relação ela vai ser estável também, né? Ela vai ter uma estabilidade, às vezes um conforto, às vezes uma tranquilidade, às vezes períodos mais intensos. Mas é um campo fértil, né, para essas discussões e para esse olhar do que é ideal e o que não é ideal, né? É muito interessante, assim. Fui pensando muito no que vocês falaram. Eu pensei também, né, que nós estamos falando com relação a esses momentos da relação, né? E quanto, não só na conjugalidade, mas aí a gente trazendo para outros momentos, né? Da parentalidade, da maternidade, né? Essas comparações com outras relações, com outros relacionamentos, quanto fica intenso isso, né? Para que as pessoas possam viver seu próprio momento, a sua própria vivência, e nem sempre é tranquilo, né? Quando a gente está se comparando o tempo todo, quando a gente está com o olhar do outro, quando estamos referenciados nesses manuais do que é ideal, o que não é ideal, o que é um parceiro ideal nesse cuidado com os filhos, né? Com a relação. Então, quanto as redes sociais vão ditando isso, né? E essa comparação com a Ana atrás, né, que é inerente, eu fiquei pensando que, assim, se a gente rememora, né, quem convive com criança, vê que às vezes isso acontece muito fora também, né? Eu tenho uma sobrinha de 3 anos, eu ouço ela falar, às vezes, de vivências na escola de comparação, assim, das próprias crianças trazendo, eu faço isso, você não faz, eu tenho isso, você não tem. Então, quanto é mais intrínseco do que a gente percebe, né? Quanto é mais sutil do que nós percebemos quando nós entramos nessa rede social e vemos pessoas fazendo outras coisas, vemos pessoas conquistando coisas. Quanto é possível que a gente retorne, isso tenho trazido muito no consultório, quanto é possível que a gente retorne para ver as nossas conquistas, seja nas relações, seja conquistas pessoais, porque a rede social ela vai tirando, né, essa possibilidade de a gente estar na comparação o tempo todo, vai tirando a nossa consciência, a nossa possibilidade de festejar, de celebrar o que a gente faz, o que a gente tem, né? Eu falei algumas vezes assim no consultório, né, dessa possibilidade que eu vi em algum lugar, assim, dessa possibilidade de a gente descansar nas nossas conquistas também, a partir do que a gente consegue ver do outro, porque parece que não tem um lugar que a gente chega, né? Você traz isso, Ana, do aplicativo, me chega isso, assim, parece sempre que tem algo melhor, porque quando você está vendo, parece, né? Parece que tem um ideal de relação,
de repente aparece outro que parece mais interessante ainda, as pessoas estão fazendo mais coisas ainda, escalando não sei o que com a parceria, né? o monte, não sei o que. Então, assim, parece que tem algum lugar que a gente tem que chegar, né? Então, uma relação que às vezes é tranquila, que às vezes é possível, a nossa conquista que às vezes é tranquila, que é possível, e que para a gente já é uma super conquista, já é um do lugar de onde a gente parte, né? Às vezes é imenso, seja na relação, seja pessoalmente, comparar com a questão do outro é desigual, né? Às vezes causa muito sofrimento mesmo. Eu lembrei da frase, cuidado ao comparar os seus bastidores com o palco dos outros, porque tem esse recorte, né? Tem essa edição, né? E hoje a gente vive nessa era de edição, de filtro, de IA, né, gente, que também transforma tudo. Consegue colocar até um namorado do lado de alguém. Então, assim, a gente tem essa percepção do quanto a gente está atravessado por essas questões das redes sociais hoje, e que podem ser muito sutis mesmo, né? Podem mexer com a gente mais do que a gente percebe. Super. Oli, eu fiquei pensando, é mais uma questão, assim, de neurociência até, sabe? Uma coisa mais cerebral de funcionamento, mas eu acho que cabe trazer aqui também para o pessoal entender, né? Quando a gente está, às vezes, frustrado, fadigado, irritado, né? E aí, pensando isso, de repente, a partir de uma situação do nosso relacionamento, em estar na rede social, né, ficar ali rolando o feed, né, às vezes até como uma forma de desligar, né, de descansar passivamente, né, porque às vezes a gente pode ter um pouco dessa função, né, deixa eu entrar aqui na rede social para não pensar em nada, né, ingenuamente. E aí, o quanto que, em alguma medida, o nosso cérebro ele vai ficando desarmado para a gente ter essa autocrítica, né, do que está sendo apresentado ali. E aí isso acaba abrindo as abas, né, do que a gente falou aqui, né, da comparação, dos manuais, das insatisfações. Então, às vezes a gente tem essa percepção, né, do como que eu tô emocionalmente antes de acessar e enfim, ter essa noção de que às vezes a gente pode ficar muito mais suscetível a comparar, né, o nosso bastidor com o palco dos outros, porque a gente não está dando esse cuidado devido para aquilo que está sentindo. E aí, não sei se eu acredito que também isso apareça aí, mas assim, o quanto que tem de coisa escondida no silêncio, né? Assim, entre os casais. Então, às vezes tem tanta coisa que está amontoada ali que precisa ser dita, mas acaba sendo direcionada para a rede social, numa indireta, numa música, numa curtida, e que tá no silêncio ali dos dois que não tá sendo trabalhado, sabe? Então, não sei, assim, acaba que a gente vai abrindo muitos pontos de interrogação de, tipo assim, gente, dá para ampliar, dá para, né, aprofundar melhor esse assunto na relação, porque eu acho que é um iceberg gigantesco que a gente precisa cuidar, sabe? Muito mesmo, meninas. Eu sempre bato nessa tecla aqui, né, de que o real é imperfeito. Eu sempre, quando eu estou falando sobre isso com os meus pacientes, eu gosto de trazer um exemplo. Eu sempre trago ali, vamos pensar Romeu e Julieta, né? Então, eu sempre brinco que Romeu e Julieta é uma história linda de amor, porque acabou que os dois morreram. Porque se tivesse tido final feliz e eles estivessem juntos até hoje, o relacionamento não ia ser um conto de fadas. Eles iam brigar, iam se irritar, iam ter momentos em que um ia falar, cara, o que eu tô fazendo com essa pessoa? Por que eu, né? Porque assim, o dia a dia, a realidade traz problema, traz rotina, traz desconfortos, e a gente
acho que vai até ao encontro do que você falou, né, Bru, da gente tolerar o desconforto. Então, quando você está numa relação, vai ter cobrança, vai ter ajuste que a gente vai ter, que a gente vai precisar fazer, onde eu vou precisar ceder em algum momento, você vai precisar ceder em outro momento, isso dá trabalho. Acho que o ponto é esse, relacionamento dá trabalho. O relacionamento ideal é sempre aquele que não aconteceu, porque se não aconteceu, cabe no campo da fantasia. Então eu posso imaginar um monte de coisa. Eu posso imaginar que você é perfeita, eu posso imaginar que minha vida com você não teria problema, eu posso imaginar que a gente não ia discutir, eu posso imaginar que a gente ia querer transar toda hora, porque, nossa, a gente ia ter uma coisa de pele para sempre. Mas tá no campo da fantasia. Quando se transforma em realidade, aí vem dia a dia, vem conta, vem briga, vem ajuste, vem um monte de coisa que a gente precisa fazer para dar certo. Então, todo relacionamento real vai ser imperfeito, não no lugar de ser problemático, mas imperfeito no lugar de ser humano, de precisar de dar trabalho, de precisar de ajuste, né? Então, acho que esse é um ponto importante da gente deixar aqui. Que às vezes é isso, né? Acho que, resumindo, né, muito do que a gente falou aqui, a gente está comparando o real, que dá trabalho e que precisa de ajuste, com. Aí eu vou usar algumas palavras que a Liliane trouxe aqui, que eu acho que traduzem muito bem essa vida na rede social, que é filtro, né? É curadoria, é recorte. O que está ali é construído, assim, é uma fantasia também, né? Acaba sendo uma fantasia, porque aí a gente vê aquele pedacinho e a gente imagina que a vida daqueles casais que a gente está acompanhando, ela é o tempo inteiro nesse lugar do extraordinário, como a Liliane trouxe, né? O campo do extraordinário aqui. E tem muita beleza no ordinário. Eu acho que é isso que eu queria deixar aqui de ponto, né? Eu me lembrei de um filme, até vou deixar de sugestão, da Disney, se eu não me engano, Soul. Vocês já assistiram, menina? Sim. Menino. E eu acho que ele traz muito essa reflexão, né? Assim, do quanto que ele passou a vida buscando o extraordinário e depois ele se deu conta que a felicidade estava ali já. Mas ele estava procurando algo tão extraordinário que ele estava deixando passar aquele ordinário que tinha muita beleza, que tinha muito sentido. Então, nosso tempo está praticamente acabando. A gente teria muitas abas aqui para continuar conversando e para continuar abrindo, mas, assim, da minha parte, se eu pudesse deixar aqui alguns pontos, em pequeno, sei lá, um resumo do que a gente falou, eu traria, então, que sim, o real é imperfeito, relacionamentos são construídos e dão trabalho, e sim, existe tédio em boas relações, né? A gente não está o tempo inteiro vivendo o extraordinário. Há muita beleza no ordinário. Acho que se eu tivesse que deixar uma mensagem aqui seria essa, né? Assim, cuidado com esses recortes que vocês estão comparando com a vida de vocês, que está acontecendo no ordinário, que está acontecendo no dia a dia, que tem ajustes, que dá trabalho, mas que pode ter muita beleza também. Faz sentido para vocês aí? Sim, eu fiquei pensando muito nessa simplicidade, né, de trazer para o real mesmo. Porque quando a gente está olhando para o outro, sai dessa perspectiva, né, do que é real e do que a gente está vivendo. Pensando que o outro, é óbvio que a gente não vai trazer briga para a rede social. Ninguém vai trazer o motivo do fim, nem todo mundo, né? Vai trazer o motivo do fim de um relacionamento, vai trazer que brigou, né? Vai trazer que, como você falou, né? Desse recorte mesmo do casamento, né? Não vai trazer a foto da briga deles separados, né? Ou brigados, mas vai trazer o que é ok. Então, para a gente ter essa perspectiva, ter essa reflexão, né? Os momentos bons vão vir para a rede social, não vão vir momentos que a gente está com grandes dificuldades, né? Não assim. Então, para a gente pensar um pouquinho, do mesmo jeito que nós não postamos momentos difíceis, as pessoas também não postam, muitas vezes, né? Então, só tomar esse cuidado na comparação. Sem dúvida. É isso. Que a gente possa continuar, né, construindo vínculos saudáveis, né, mesmo diante de tantas distrações, né?
Que é isso, né? Exato. Às vezes não Humanizar essas perde redes, né? concentração, né? Humanizar essas redes, assim, né? De menos perfeição, porque cada vez mais a gente caminha para esse lugar, né? De tudo ser muito perfeito, muito redondinho, muito editado. Com certeza. Muito bom, meninas. Acho que a gente tocou em pontos importantes aqui hoje. Claro que, se deixar, a gente fica aqui falando por 2 horas e a gente poderia facilmente ficar. Mas, enfim, acho que esse é um tema que a gente ainda vai trazer aqui em outros momentos, até para a gente poder explorar outros pontos. Mas acho que exploramos bons pontos, então temos o nosso episódio de hoje. Temos. Obrigada, meninas. Obrigada, meninas. Obrigada a todo mundo que está aí ouvindo a gente. E até Obrigada. o próximo episódio. Até.